Olá, sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Nesse vídeo abordaremos o artigo 36 da Constituição Federal, no qual vamos mencionar os termos a qual está condicionado para a decretação de intervenção. Artigo 36. A decretação da intervenção dependerá: 1. No caso do artigo 34, inciso 4, e solicitação do Poder Legislativo ou do Poder Executivo coacto ou impedido, ou de requisição do Supremo Tribunal Federal, se a coação for exercida contra o Poder Judiciário. Artigo 34, inciso 4, mencionado anteriormente, que é garantir o livre exercício de qualquer dos poderes nas unidades da Federação. 2. No caso de desobediência à ordem ou decisão judiciária, de requisição do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do Tribunal Superior Eleitoral. 3. De provimento, pelo Supremo Tribunal Federal, de representação do Procurador-Geral da República, na hipótese do artigo 34, inciso 7, e no caso de recusa à execução de lei federal. Artigo 34, inciso 7, que é assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastará ao restabelecimento da normalidade. Que é: artigo 34, inciso 6, mencionado anteriormente, que é prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Artigo 34, inciso 7, mencionado anteriormente, que é assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. b. Direitos da pessoa humana. c. Autonomia municipal. d. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Artigo 35, inciso 4, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e que, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa do Estado, no prazo de 24 horas. Parágrafo 2º. Se não estiver funcionando o Congresso Nacional ou a Assembleia Legislativa, far-se a convocação extraordinária, no mesmo prazo de 24 horas. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6 e 7, ou do artigo 35, inciso 4, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastará ao restabelecimento da normalidade. Artigo 34, inciso 6, mencionado anteriormente, que é prover a execução de lei federal, ordem ou decisão judicial. Artigo 34, inciso 7, também mencionado anteriormente, que é assegurar a observância dos seguintes princípios constitucionais: a. Forma republicana, sistema representativo e regime democrático. b. Direitos da pessoa humana. c. Autonomia municipal. d. Prestação de contas da administração pública, direta e indireta. E aplicação do mínimo exigido da receita resultante de impostos estaduais, compreendida a proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 4º. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seus cargos a estes voltarão, salvo impedimento legal.
Se este conteúdo foi útil para você, curte, compartilha e segue o canal para mais conteúdos como este, e não se esqueça de ativar o sininho para ser notificado sempre que um novo vídeo for publicado. Obrigado por assistir e até a próxima!